Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos a esta live abençoada. Amém? Antes de nós continuarmos, eu peço para que os irmãos dêem um like na mensagem, compartilhe a mesma e também se inscreva em nosso canal Despertar 607 para a glória de Deus. Amém? Uma boa noite, aqui quem vos fala é o pastor Adilson Teles, o qual vai ministrar esta palavra. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 34 de Isaías. Nós vamos dar uma lida outra vez nesta palavra, nesses três primeiros capítulos, nesses três versos, capítulo 34, que vai dizer assim: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça terra, e sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E seus mortos serão arremessados, e todos seus corpos subirá o mau cheiro como de sangue dos montes, os montes se derreterão. Ok? Irmãos, a gente sabe muito bem que Isaías foi um profeta messiânico, um profeta para os dias de Jesus, um profeta que viveu muitos anos antes. Eu posso dizer que talvez aí cerca de 700, 800 anos antes de Jesus. Então ele já falava sobre uma série de coisas, uma série de detalhes, uma série de questões que estava para acontecer, tanto na época dele, quanto na época de Jesus. Aí os irmãos perguntam: o que isso tem a ver conosco, pessoas do século 21? Aí eu vou dizer, apenas como referência. Muitas vezes, Jesus, às vezes ele contava uma história, uma parábola, história qualquer, para dizer o que ele queria fazer, o que Deus, qual era a intenção de Deus naquele momento. E de igual forma, pessoal, de igual forma, também é a nós. A gente, muitas vezes, a gente ora e a gente tira aqui uma palavra, e essa palavra que está contando uma determinada história, muitas vezes Deus usa isto como referência para nos dizer o que pode acontecer também na nossa época. Você vê que no começo que chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai,
ouça, ó terra, a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Lógico, isso estava sendo falado para aquela época, mas ela serve também para a nossa época. Então, a gente percebe, irmãos, que o mundo está assim. Hoje o mundo está, como diz o capengando, né? Atribulados. O mundo está se afastando de Deus. Muitas pessoas que até então defendiam o nome de Deus passaram para o outro lado. E isso é grave. Por que determinadas coisas aconteciam naquela época? Porque as pessoas também estavam fazendo isto. Quantas pessoas naquela época, por causa de problemas de idolatria, se afastavam da palavra do Senhor, se afastava dos mandamentos do Senhor, se afastava das leis do Senhor. Quantas pessoas? E muitas vezes Deus permitia que determinadas coisas acontecessem em virtude desses problemas, que não é diferente para a nossa época. Por isso que eu digo que é uma referência. E por isso que eu digo, irmão, que nós temos que procurar mais o nosso Criador. Chegai-vos a Deus. A primeira palavra desse capítulo está falando: chegai-vos a Deus. Nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Olha que coisa interessante. Está falando para quem? Está falando para nós. O mundo não está assim. O mundo não está se afastando de Deus. Não começou a era da apostasia. O mundo está caminhando em outra direção porque é mais fácil, que é mais tranquilo. Para que ficar indo atrás de coisas de religião, de crente, de oração? Para que isso? Muita gente pensa nisso. Isso era tempo dos nossos antepassados. Muita gente fala isso. Para que fazer isso agora? Nós vivemos a modernidade, nós vivemos a ciência avançada, nós vivemos a tecnologia. Não é assim? Para que se envolver com essas coisas? Com essas superstições? Aí muitas pessoas, os mais espertalhões, vão se aproveitar dessa deixa e vai tentar manipular até mesmo quem? Os próprios religiosos. E é por isso que vai acontecer Você sabe por que vai acontecer a apostasia? Por causa disso. Porque vai ser colocado outras coisas mais interessantes. Coisas mais sofisticadas, principalmente no aspecto tecnológico. Aí as pessoas deixarão de lado o segmento de Deus, o segmento de Jesus Cristo, o segmento da religiosidade. Eles deixarão de lado. Por isso que vai acontecer a apostasia. E aí, quando você vai lá no capítulo 12 de Daniel, vai dizer que naquele tempo a ciência vai estar no seu maior nível. Ora, se está no seu maior nível, as pessoas serão
as pessoas se confundirão com as coisas. A pessoa vai estar tão assim, almejado com tantas coisas, com tantas novidades, em termos tecnológicos, que as coisas de Deus vai começando a ficar de lado. Principalmente nesse momento que tudo é online. Tudo é pelo sinal. Então as pessoas vão deixar de lado, porque aí passa lá o vídeo, está falando de Deus, está falando da providência de Deus, está tentando alertar aquele cidadão, mas ele não está interessado naquilo, porque se você passa mais uma vez o vídeo, vai ter uma outra coisa bem mais interessante. Aí, então aquela coisa interessante vai mexer com o seu ego. E a pessoa vai terminar deixando de lado aquele trabalho de Deus. Às vezes é uma profecia. Às vezes é uma profecia que está dizendo que está algo próximo para acontecer. E que pode salvar ele e a família dele. Mas ele não está interessado. E por isso a Bíblia diz que quando chegar aquele tempo, esse tempo virá como um ladrão na noite. A pessoa não está esperando. E aí Jesus vai dizer também, na época dele, ele falou assim, quando estiver para acontecer isso, vai ser que nem na época de Noé. Vai ser a mesma coisa. Então, por isso, chegai-vos, nações, para ouvir, vós, povos, escutais, ouça a terra. Capítulo 34 de Isaías. Isso a gente usa como referência para os nossos dias. A Bíblia diz assim, também em outras palavras, lá do Novo Testamento. Será que quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? É uma pergunta. É uma pergunta. Então as pessoas vão estar tão iludidas com tantas coisas boas, benéficas, em termos disso, de tecnologia, que as pessoas vão começar a deixar de lado. E por isso que a Bíblia fala que virá a apostasia. A apostasia é isso, é o esfriamento da fé, que é o que está acontecendo no mundo. E as coisas estão tão próximas para acontecer, se os irmãos soubessem. Nunca teve tão perto de acontecer certas coisas como na nossa época. Porque os sinais já foram dados. Muitos sinais. A Bíblia diz que olhai os sinais. Olhai os sinais. E os sinais já foram dados. Muitos sinais já foram dados. E é só ver à sua volta o que está acontecendo. Aí vocês vão perceber o quanto que nós estamos enrolados até o pescoço por causa dessas coisas. E a pessoa não ora. A pessoa não ora. Uns anos atrás, nós tivemos aqui uma revelação de Deus, pedindo para orar. Comece a orar. Quando eu falo uns anos atrás, foi em 2019. Comece a orar. Orai, orai e orai. Porque o que está por vir é algo terrível. Orai. E a gente
no decorrer dos 3 anos e pouco que nós estamos em oração, esse grupo, já aconteceram muitas coisas. Hoje a gente entende o porquê que aquele mensageiro do Senhor trouxe essa revelação para nós orarmos. Hoje a gente entende muito bem o porquê. E muitas pessoas também receberam revelações semelhantes para orar. Muitas vezes, a oração de um justo pode mudar todo o contexto de uma história. Oração de um justo. Por isso eu peço, irmãos, principalmente aqueles que ainda buscam, aqueles que oram, mesmo que não seja muito, mas oram, o que vai em alguma igreja, e que estão realmente, de fato, preocupados com os destinos do mundo, das nações e da sua própria família. Tempos difíceis virão, então orem. Vamos se unir para orar. Porque todo poder emana, como diz as nossas constituições, né? Emana do povo. Então, quando se juntam pessoas para orar, para pedir, para clamar, então Deus, Ele entra com providência. Não foi assim toda a história. Quando a pessoa é curada de uma enfermidade, muitas vezes é através de uma oração. É através de um pedido. Então, a oração tem um papel fundamental. Já vi muitos relatos. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem, eu não sei se é verídica, né? Mas eu até gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Ouvi um comentário hoje, né? Não sei se realmente é real, eu não sei exatamente como é que... Mas é sobre uma igreja em Massachusetts, nos Estados Unidos. Era um dia de sol, né? Era um dia que não tinha nuvens, mas, no entanto, veio como se fosse uma espada de fogo. E essa igreja foi cortada no meio. Essa igreja era do século XIX, irmãos. E segundo o que as pessoas estavam falando lá, houve uma situação uns tempos antes dessa igreja, estavam defendendo coisas não muito agradáveis aos olhos do Senhor. Saíram em defesa de coisas contra o trabalhar de Deus. E aconteceu isso. Eu pude concluir que foi exatamente isso. Então, as coisas estão acontecendo. Deus vai entrar com providência em muitos lugares, irmãos, para que as pessoas venham se arrepender. O que é melhor, se arrepender aqui ou ir para o outro lado e ir para um lugar não agradável? Nós não temos muita escolha. Ou você
se apega a Deus e vai para um lugar bom, ou não se apega a Deus e vai para aquele lugar que você já sabe o que é, que não precisa aqui dizer o que é, que todo mundo está careca de saber. Certo? Eu te digo uma coisa. Tem aqui a minha esposa. Um dia ela teve uma experiência muito interessante. Em oração, ela pediu para Deus que ela queria ter uma experiência indo até o inferno e até o céu. Lógico, né? Com o anjo, com o mensageiro junto dela. E realmente aconteceu isso. Naquela noite, ela pode dizer que praticamente ela morreu. Ela morreu. E ela viu coisas muito desagradáveis do outro lado. Coisas assim terríveis, que não dá nem para ficar aqui contando, porque é algo simplesmente terrível. Ela teve, de fato, a experiência. Deus concedeu isto para ela. E ela foi lá. E ela passou a noite toda, tanto num lugar quanto no outro. Quando chegou um momento, ela não estava mais aguentando. Aí ela pediu para sair dali. E Deus tirou e levou até o paraíso. E chegou lá, ela viu os encantos, né? As coisas benéficas. Tanto que ela nem queria sair de lá mais. Pediu, pelo amor de Deus, eu não quero mais voltar para aquele mundo, não. Eu quero ficar aqui. Aí o próprio Jesus, que estava mostrando as suas mãos furadas. O próprio Jesus, você, não, minha filha, você tem que voltar. É preciso que você fale essas coisas para as pessoas. É importante que você transmita essas experiências, porque tem muitas pessoas que nem sabem disto. É importante que você vá e retorne. E por que eu falo que ela praticamente morreu? Porque naquela noite ela teve um infarto. Naquela noite ela teve um infarto fulminante. Ela teve um infarto silencioso. Quando ela voltou para o corpo dela, assim que estava amanhecendo, ela viu que ela estava toda, tinha colocado sangue, tanto pela boca, pelo nariz também. Ela teve um infarto. Ou seja, o espírito dela foi até o local lá, né, que eu acabei de comentar. Ela teve experiência. Isso para ela custou muito caro. Porque até hoje ela tem esse problema. Faz tratamento de coração e tudo, né? Mas ela sobreviveu, claro, né? Àquela situação. Não foi fácil. Certo? Então, vamos procurar, irmãos, entender o trabalhar de Deus. Deus é real. O mundo espiritual é real também. Então vamos procurar, vamos entender a mensagem de Deus para os nossos tempos. Não pense só porque hoje tem tecnologia e tal, Deus tem que deixar Deus de lado. Não vá por essa onda. Não vá. Porque tudo que tem é tudo permissão de Deus. Tudo permissão de Deus. Certo? Amém? Fique com essa palavra, se una ao trabalho. Se você ainda não aceitou Jesus, procure aceitar Jesus como seu Salvador da sua alma. Procure aceitar Jesus.
Lá em Marcos 16 está dizendo: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê e não for batizado será condenado. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de dar o seu like, compartilhe e também se inscreva em nosso canal, O Despertar 607, para a glória de Deus. Amém?